Fala pessoal, estamos começando o nosso podcast, oferecimento da Igreja Assembleia de Deus Sul de Minas, localizada na rua Avenida Henrique Munhoz Garcia, número 311, em Alfenas, Minas Gerais. Hoje nós estamos aqui para esse bate-papo gostoso, muito descontraído, vamos falar de esporte, vamos falar de Deus, e aonde você estiver, que você possa ser tocado, transformado, e que a sua vida possa ser alcançada e edificada pelo Espírito Santo de Deus. Está comigo aqui o Leonardo, que ele é líder do nosso grupo dos homens e está na nossa igreja e tem feito um trabalho relevante. E dá um alô pro pessoal aí, Léo. E aí, pessoal, eu sou o Leonardo, faço parte da Assembleia do Sul de Minas. Começamos essa jornada aí com o pastor Wesley, sou líder do grupo Homens de Fé. Estamos trabalhando mês após mês, né, pastor? Sim. Mudando a vida de muitos homens aí, transformando famílias e vamos para cima. Amém, Deus abençoe. Está conosco também o Davi, né, que é o nosso administrador da nossa igreja. É o homem que bate o martelo, é o homem que faz chover na nossa igreja. E está conosco aqui. Dá um alô pro pessoal aí, Davi. Manda um abraço para todo mundo aí. Olá, pessoal. Vocês que não me conhecem aí, eu sou o Davi e graças a Deus hoje tenho o prazer de fazer parte aí da Assembleia de Deus do Sul de Minas e grato, né, por poder participar e poder colaborar aí com essa parte aí do meu filho Leonardo dos Homens e também lá na igreja com o nosso pastor Wesley. Um abraço aí. Amém. Pessoal, olha quem está conosco hoje, hein? Hoje nós tivemos a honra e o prazer de receber o nosso irmão aqui, o nosso amigo Elivelto. Elivelto tem um currículo invejável, né? O Elivelto, campeão paulista, campeão da Libertadores pelo São Paulo, campeão paulista pelo Corinthians, campeão paulista pelo Palmeiras, campeão mineiro pelo Cruzeiro, pela Libertadores, o autor do título do gol, né, da Libertadores de 97. É uma honra ter você aqui, casado, pai de filhos, né, homem, até onde a gente conhece, né, homem honrado, digno. Deus abençoe, obrigado por ter aceitado o nosso convite e é uma honra ter você conosco aqui. Fala, galera, sou Elivelto, prazer estar aqui com vocês, pastor Wesley, Leonardo, Davi, nossos amigos aí. É uma honra estar aqui participando aqui com vocês desse bate-papo aí. Você já falou toda a minha história aí, né? E a gente vai aí seguir aí batendo um papo legal aí com todos vocês aí. Tamo junto aí, galera. Amém. Graças a Deus. E vamos lá, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Elivelto, né? Hoje, né, o Davi, é o sonho da molecada hoje, né? Da garotada ser jogador de futebol, né? E quem conhece futebol sabe que também não é fácil chegar lá, né, Elivelto? Não é para qualquer um, né? E a gente sabe que quando Deus está no negócio, quando Deus está na vida da pessoa, claro que Deus vai abrindo o caminho, mas a pessoa também precisa ter talento, né? Sem dúvida, né? Antigamente era mais difícil você se tornar um atleta profissional. Hoje é mais fácil, né? Depois que o futebol passou a ser governado pelos empresários, né? Que saiu dos clubes, os atletas e aí passaram para os empresários, aí ficou mais fácil, né? Porque você tendo hoje um bom empresário, você joga em qualquer clube no mundo, eu nem falo no país, né? E logicamente que quando, né, você entra em campo, você que não tem muito talento, que é conduzido pelo empresário, já vai ficar notório, né? Todo mundo vai ver que tem alguma coisa errada. Mas eu sou muito honrado, cara, eu sou muito grato a Deus, porque como, né, você falou, o futebol, o esporte, ele transforma vidas, né? Sim. Eu sou uma prova viva disso, porque eu morava na usina Monte Alegre, era cortador de cana,
servente de pedreiro, pintava pé de árvore. E quando Deus tem um projeto na vida da gente, cara, você pode estar aonde tiver. Deus, ele vai te levantar lá do nada e vai pôr você lá em cima, porque Deus, quando ele levanta para que o nome dele seja honrado e glorificado, né? E eu sei que de onde eu saí e aonde eu cheguei, aonde eu fui, cara, se não fosse Deus na minha vida, com certeza isso não teria sido possível, né? Embora a gente tenha talento, a gente ter o dom, mas se Deus não pôr a mão, meu amigo, a gente Nada se funciona, perde, né? nada vai pra frente. Então, foi Deus, cara. Eu sou muito grato a Deus por tudo, né, de onde Deus me tirou e aonde Deus me levou. Amém, glória a Deus, eu fico feliz por isso. É claro que todos nós que estamos aqui, a gente gosta de apreciar, de assistir um bom futebol, né, Davi? E eu vou fazer uma pergunta para você e depois eu vou transferir ela pro Elivelto. Pegando um gancho no que o Elivelto falou, que hoje essa mudança, né, essa transição do pessoal passar de tirar do clube, tirar do jogador e levar pros empresários, será que é por causa disso? É esse o motivo central que o futebol caiu tanta qualidade assim? O que você acha? Hoje, eu, particularmente, eu tenho essa visão e eu penso também que depois que esses jogos, considerados jogos de azar, começou a patrocinar os clubes de futebol, você vê que hoje time de terceira divisão já tem lá na camisa, Betano, tem todos esses jogos. Eu acho que a maioria dos jogos também, assim, uma parte boa também, passou bem a ser manipulado. Sim. Eu tenho essa visão para mim. Posso Sim. estar errado, é óbvio, mas é uma opinião própria, né? Sim, claro. Então, eu acho que o futebol estragou um pouco. A época do Elivelto é uma época gostosa. Era uma época que o cara tinha o prazer de vestir a camisa da seleção. O cara ia, largava o clube, saía. Agora hoje, você vê hoje esses caras, a gente olha e fala, não é possível que um cara desse está na seleção. Sério, irmão? Assusta. Então, teve uma mudança muito grande. E o que você acha, Elivelto? Você acha que é por causa disso que caiu tanta qualidade, igual você acabou de falar, né? É que hoje o cara não precisa nem ter talento. Se ele tiver um bom empresário, ele joga em qualquer clube do mundo, né? Pode dizer assim. O que você acha? Olha, eu acho que a tecnologia, ela atrapalhou muito o processo de formação de atletas, entendeu? Antigamente a gente ficava o dia todo na rua chutando bola, né? Sempre tinha um rachazinha dali, a gente fechava as ruas, colocava tijolo, fazia gol de tijolo. Chinelo. E tudo descalço, arrancava a capota do dedo, não tava nem aí, entendeu? Então, com a evolução da tecnologia, de internet, celulares, o que acontece? A criança ela não quer mais ficar o dia todo chutando bola, jogando bola no sol, jogando bola, jogando futebol. É mais para ela ficar sentado no sofá, mexendo no celular, jogando videogame, do que ela ficar se divertindo de uma forma natural, né? Ela ser criança. Sim. Antigamente a gente era criança. A gente não pulava o processo. Hoje tá tudo invertido. Então o futebol brasileiro hoje caiu muito justamente por causa disso, de não ter um garimpo, entendeu? De talentos. Hoje você vê, vamos falar do futebol amador aqui de Alfenas. Para você encontrar 10 garotos que queira jogar bola no domingo de manhã, é muito difícil, cara. Eles preferem noitadas, preferem balada, preferem
outras coisas e não futebol, e não esporte. Então, não é só Alfenas, mas é geral. Então, perdeu aquela essência de os olheiros sair, falar assim, não, hoje a gente vai lá no Usina Monte Alegre lá, a gente vai assistir o jogo lá para ver se a gente consegue garimpar alguém. Não. Hoje tem as escolas de futebol particulares, né, que eles são formadores de atleta. Sim. E você vai levar um jogador hoje para fazer teste. Infelizmente, ele chega lá no clube e volta para trás, né? Por quê? Porque a essência do futebol de formar craques, jogadores, se perderam e deram espaço à tecnologia. Ela é boa? Ela é boa. Mas, por outro lado, também ela acabou com muitas coisas que antigamente tinha, e o Brasil era um celeiro de atletas. Olha, você tira a base aí que o último atleta bom mesmo de bola que saiu foi o Neymar, pô. Agora que apareceu o Estevão, que vai ser um craque lá fora, lá no Chelsea, mas quantos anos tá aí o Neymar reinando? Sim. Quanto tempo? Então, eu vejo que é isso. A tecnologia atrapalhou demais a formação de atletas. Tem um outro ponto também, o Olivelto, que eu vejo, né, é a minha opinião também, mas está bem explicado, que antigamente, na sua época, eles iam muito pela habilidade do jogador também. Podia pegar um jogador da favela, de uma, né, classe de vida mais baixa, e formava o jogador pela qualidade do futebol dele. Hoje, esse ramo de empresário é mais a condição financeira, né? Sim. Porque tem muitos jogadores hoje que tá na base que às vezes o pai tá pagando pro cara tá lá. Paga 3, 4, 5 mil reais pro cara tá lá. O cara arruma, voltando no assunto inicial que você falou, arruma um empresário muito forte e forma um jogador, mas o cara não tem habilidade. É a hora que põe na arena lá, você já bate o olho e já vê. Por isso que hoje não tem tanto jogador qualificado igual antes. Antes era pelo futebol, hoje é pelo dinheiro. Exatamente. Então o futebol já foi para outro lado também, um dos pontos principais também. Eu posso trazer um pouquinho hoje, como o nosso programa é um programa voltado para o meio cristão, né? É claro que depois do que eu dizer que eu vou fazer uma pergunta para você, Livelto, eu vou jogar um pouquinho de pimenta nesse bate-papo nosso aqui. Hoje é em todas as áreas, em todas as profissões a gente vê isso. Que hoje quem tem o dinheiro é quem manda. Trazendo para o nosso meio hoje, falando da nossa classe pastoral, né? Antigamente, quando você ia colocar um pastor numa determinada igreja, numa determinada congregação, ele ia pelo amor, ele não queria saber de muita coisa. Não queria saber se tinha pessoas, qual é o lugar. Não. Os pastores, o presidente, os líderes, e o Davi pode falar com mais propriedade sobre isso, mas os líderes falavam, eu vou colocar você em tal lugar, vou te levar para tal lugar. Eles iam com aquela alegria. Agora hoje, quando se levanta a pergunta é, quantos tem lá e qual o valor da remuneração? Então você vê que tudo, que a sociedade, em todos os aspectos, está indo para isso. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo um jogo de futebol, você vê um atleta de alta performance, o cara não sabe bater um escanteio. Não sabe bater um escanteio. Vocês cansaram de ver isso. O cara não sabe bater uma falta. Quem que é o batedor de falta hoje? Quem que é um cara que você fala assim, da época do Marcelinho Carioca, né? Que você já sabia, ou do Roberto Carlos, você já sabia que era gol, antes do cara, só do cara pôr a bola. Hoje você não tem isso mais. Eu tava vendo um jogo hoje, outro dia, com o Davi, lá na casa do Davi, o cara com 3 metros, o cara não sabe dar um passe de bola, entende? E tá lá, ganhando um salário astronômico, né? Com todo o prestígio, e você vai vendo que a qualidade de tudo vai caindo. Por exemplo, você pega produto hoje normal. Produto. Vamos falar aí, um detergente, por exemplo. Detergente hoje você pega, para lavar uma louça, você quase acaba com 1 litro de detergente. Antigamente, 2, 3 gotinhas.
Entende? Então, assim, não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Vai indo muito para um lado que o talento, trazendo para o nosso meio cristão a chamada de Deus para a vida da pessoa, parece que vai ficando de lado. E hoje o que entra é coach, hoje o que entra são os verdadeiros homens que têm o dinheiro para reinar, para governar, e vai se perdendo a essência de tudo. Então, a pergunta que eu queria fazer para você, Livelto, é o seguinte: na sua opinião, um cristão hoje, ele pode se envolver com um esporte? Você recomendaria? 100% sim. Porque o esporte, ele é, como eu já disse, né? Ele é o maior veículo de inclusão social para aquela pessoa que nunca vai ter oportunidade. O esporte, eu falo esporte, eu não falo só o futebol. Sim. O futebol é mais rápido porque tem uma repercussão maior. Sim. Como eu já disse, se não fosse o futebol na minha vida, eu estaria morando lá no Usina Monte Alegre ainda. Mas através do futebol e do talento que Deus me deu, eu tive a oportunidade de ser alguém no mundo social. Sim. Então, é super importante. E eu vejo muito assim também. Deus, ele nos libertou da escravidão. Quando ele tirou o povo do Egito, ele não pôs um fardo nas costas do povo. Ele é livre. Livre. Não tem mais aquele fardo, aquele peso, aquela opressão. Não posso. Nossa, eu não posso usar isso. Eu não posso fazer aquilo. Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Sim. O esporte, mundialmente, cara, é o maior veículo de estar colocando pessoas que ninguém dava nada e de repente a pessoa vira ser uma pessoa importante através do esporte. Então eu recomendo, sim, e faz bem também, né? É uma coisa que te faz bem, te põe você pra cima, autoestima, e é gostoso também o esporte, né? Hoje, quem não pratica o esporte, ele tá ultrapassado, vamos assim dizer, porque você vai fazer uma consulta hoje, a primeira coisa que os médicos perguntam para você é: você tá fazendo alguma atividade física? Você tá praticando algum esporte? Então, eu sou cristão, eu não posso, eu sou cristão, eu não posso chutar a bola. Quem disse que você não pode? Aonde está escrito na Bíblia que você não pode chutar uma bola, que você não pode praticar esporte? Não tem, cara. Sim. Então é uma coisa que traz benefício para o seu corpo, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, não é assim que Sim. Né, que nós somos o templo. Então nós temos que praticar esporte. Eu recomendo 100%. E você, Davi, você é da mesma opinião ou é de uma opinião ao contrário? Você acha que o cristão, falando nós, cristão evangélico, ele pode ou não participar de praticar um esporte? Nós estamos falando aqui, vamos falar do futebol, né? Mas se ele quiser praticar um vôlei, agora é moda, né? Beach tênis, uma luta, alguma coisa assim. Você é a favor? Eu sou super a favor. Eu não acho que ele pode, não acho que ele deve. O esporte, ele faz parte da vida do ser humano, como o Elivelto falou. E no nosso meio cristão, a Bíblia fala que o cristão, os escolhidos de Deus, ele é para ser o que na terra? Não é para ser o sal da terra? Sim. Então, o cristão, ele não só pode, como ele deve estar em qualquer lugar. Como Elivelto disse que o apóstolo Paulo falou que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas você sabe até o limite. Então, o que é a diferença de um cristão hoje, que eu já tive o prazer de jogar muitas vezes contra o Elivelto e
e jogar com ele. Tive o prazer de ser campeão veterano com ele também, junto. O que é a diferença do cristão? O cristão não muda nada. Ele vai lá, joga seu futebol, mas você tem que ter algo diferente. Sim. O brilho do Espírito Santo tem que estar sempre. Você tem que estar vendo que você é diferente. Você não pode estar igual em tudo. Né, Livelto? Sem dúvida. O sangue ferve, mas... Como a gente está falando do meio do futebol, o futebol você está ali, o sangue ferve. Mas aquilo ali tem que morrer ali, aquilo não pode ir pro coração, igual a gente sabe muitas coisas que acontecem e às vezes até na várzea, até tragédias grandes já aconteceram e ainda acontece, e aqui em Alfenas também tem. Sim. Então, a diferença do cristão é esse, o cristão ele tem que conhecer até onde é o limite dele. Vou dar até um exemplo. Esse dia eu tava jogando com meu pai na sexta-feira, e aí meu pai saiu do jogo do nada. Falei, o que foi, pai? Não, meu sangue ferveu. Deixa eu dar uma respirada aqui que eu sou cristão. A gente precisa. Você vai esperar você chegar no teu limite pra xingar um. Falar, não, opa, eu sei qual que é o meu... Que é um dos motivos que você me ensina muito. Ô, Olivelto, mas aproveitando já essa mesma entoada desse assunto, em questão de ser cristão e estar no futebol, se pode ou não pode, se é pecado ou não, o que você me fala? Você que já passou por tudo, pela parte de jogador... pelo pré, pelo pós, durante, né? Viveu a parte de celebridade nessa parte de futebol. Hoje, um homem cristão hoje, um jovem cristão hoje, vou falar por mim, eu sou mais velho, tenho 28 anos, mas um menino cristão hoje de 17, 18 anos, que hoje fosse virar um profissional, como que seria a adaptação? Ele conseguiria ser firme ainda na igreja, com todas as liberdades que o futebol traz, com fama, com... A gente vê alguns jogadores, você citou já o Estevão, eu vejo muitos vídeos no Instagram dele na igreja, tocando bateria, cantando. Já vi alguns do Yuri Alberto também, do Corinthians, o Kaká. Como que seria nos dias atuais hoje, que o mundo oferece tanta coisa hoje? O que você me falaria que já passou por isso? Olha, Léo, é meio complicado a gente falar o que a pessoa, se ela vai continuar nessa vida que ela estava antes de ser alguém na vida, entendeu? Porque a fama, ela mexe muito com a mente da gente, entendeu? Depende muito também da criação da pessoa, né? Do filho, né? Da forma que ela foi criada, da forma que ela foi instruída, como a Bíblia fala, instrui seu filho quando pequeno, quando crescer, ele não vai desviar dos caminhos do Senhor, né? Muitos se perdem. Isso aí é uma coisa natural, né? Sim. A pessoa se perder, a pessoa eu vou dar o exemplo do Estevão. Ele era um garoto muito humilde, família humilde e tal, e de repente o cara tá ganhando mais de 10 milhões por mês, pô. Né? Assim, da noite pro dia. Então, isso mexe, mas muito não só com a mente, mas com a estrutura da pessoa. Então, ela tem que ter pessoas do lado dela que vai instruir ela a não se perder. Porque é muito fácil. Ele tem 18 anos. E o cara já é milionário. Então, tem que estar muito focado, tem que estar muito dentro da igreja, tem que ter muito Deus na vida dela, porque senão ela se perde. Não é fácil, né? Não é fácil, porque como, né, você diz, o mundo hoje, ele é um jogador muito astuto. Né? Você pensa em fazer uma coisa, mas ele já te oferece um leque de opções que venha fazer você sair do caminho. Então você tem que ter muito Deus no coração. Não falo para você que um cristão ele não convive com toda essa fama, mas tem cristão que por menos se perde, entendeu? Sim. Então é muito complicado essa questão. E assim, voltando só, né, naquela pergunta que o senhor falou, pastor,
sobre, né, o cristão poder jogar futebol, não. O futebol, cara, ele é um meio de Deus para levar a palavra dele aonde nenhum evangelho, nenhum missionário, nenhum pastor pode entrar. Um jogador de futebol pode entrar. Eu faço algumas viagens missionárias lá para a Austrália, já fui lá para a Indonésia, Malásia, Japão, e a gente fez uma viagem missionária que a gente não podia mencionar pastor. A gente tinha os códigos nossos que a gente comunicava e a gente estava pregando o evangelho no meio de um povo que era proibido falar de Jesus. Então, futebol, você ser atleta hoje, no mundo evangélico, cara, é de suma importância. Porque você vai aonde nenhum evangélico vai, nenhum missionário vai, nenhum pastor, pode ser o pastor que for, ele não entra. Se você for jogador brasileiro ou jogador de outro país, ele entra, ele prega o evangelho, sai e ninguém fala. Então hoje a importância de um atleta ser cristão, porque ele vai aonde, ele rompe barreira, Deus leva ele aonde a gente menos imagina. Sim. Eu estava no meio de muçulmanos que não podia mencionar Jesus, que não podia falar de Deus. Eu e os meus colegas, e a gente tá falando de Jesus por meio do futebol, cara. Então isso é que faz a diferença, entendeu? Você pode todas as coisas. A gente pode todas as coisas. Quando Deus ele vai na frente, a gente tem uns riscos, né? Sempre tem, né? Mas a gente sabe que Deus é Deus, né? Sim. Então, você que quer ser atleta aí, você que quer ser um jogador de futebol evangélico, ó, abraça a causa que Deus vai te levar a lugar onde você menos imagina, jamais imaginou estar. No meio de pessoas onde que você vai olhar assim e dizer, puxa vida, o que eu tô fazendo aqui? Misericórdia. Foi assim comigo, eu tive essa experiência, cara, de estar no meio de um povo, não entendi o que eles falavam, mas estava ali glorificando a Deus e falando de Jesus para uma nação que eu nem sabia o que eles estavam falando. Então é assim que Deus age, cara, na vida do cristão, na vida daquela pessoa que joga futebol ou pratica outros esportes. Deus ele leva, cara. Deus ele é fenomenal, cara. Amém. Nessa área aí. Estrategista demais, cara. Leva a gente, você só vai. O que vai acontecer você não sabe, mas vai, entendeu? Glória a Deus. Pessoal, nosso assunto tá gostoso, o bate-papo tá gostoso, porém nós não conseguimos segurar o tempo, né? O relógio corre. Eu quero aqui agradecer a todos vocês nessas considerações finais aí. Léo, como que o pessoal te acha? Como que eles te encontram? Qual que é a tua rede social? Tem rede social? Não tem? Hoje eu não como tenho. Tá? Hoje eu não tenho, mas pode ir lá na AD Sul de Minas, que vamos estar esperando vocês lá para o nosso encontro de homens, os nossos cultos das quinta-feira, do domingo. Estamos firme e forte lá, levando a palavra de Deus para todos. Amém, glória a Deus. E você, Davi, como que o pessoal te encontra? Tem rede social? Como que é? Suas considerações finais. Para me encontrar é muito fácil, pastor. Domingo, a partir das 6h30, nós estamos na Assembleia de Deus, Sul de Minas, e eu tenho certeza que vai ser um prazer receber meus amigos, ou que não seja, aquele que está precisando ouvir uma palavra, que está precisando de um acompanhamento. Pode ter certeza, vai ser muito bem-vindo e um prazer receber. Amém. Deus abençoe, Davi. Elivelto, suas considerações finais, por favor. Olha, é muito simples me achar aqui na cidade. Na parte da manhã eu tô lá no clube, né? Lá no centro esportivo, Elivelto Sport Center. E é muito fácil
me encontrar lá na parte da manhã. E quero deixar um forte abraço aí para todos aí. E que Deus esteja levantando novos atletas e levando nos 4 cantos aí da terra aí, com muita graça e com muito poder de Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui, pessoal, e vocês podem nos encontrar na Assembleia de Deus Sul de Minas, na rua Avenida Henrique Munhoz Garcia, número 311, em Alfenas, Minas Gerais, em frente ao restaurante da Elda Grill. Deus abençoe a todos.